Está claro, portanto, a existência de duas penas que devem ser votadas de forma separada, interpretando-se, portanto, que, à luz do que dispõe o artigo 382 do Regimento Interno do Senado Federal e do artigo 68 da Lei 1079 de 1950, que a parte não recepcionada do parágrafo único do referido artigo cinge-se apenas ao prazo de inabilitação, restando no mais recepcionada em seus próprios termos. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cristóvão Buarque, é o último a se pronunciar. A presidência está bem esclarecida para resolver a questão de ordem. Pois não, após, evidentemente, ouvir o eminente senador Cristóvão Buarque. O som aqui chegou. Senhor presidente, eu disse aqui diversas vezes que, num caso como esse, na dúvida, eu ficava com o Brasil, que tratava-se de substituir a presidente, que, em minhas análises, teria muita dificuldade para governar. Neste caso da inabilitação, a pena é para ela. Na dúvida, portanto, eu fico com ela. Eu não vejo por que nós não termos esse tratamento diferenciado do ponto de vista conceitual, lógico e de justiça. Eu me sinto podendo fazer uma análise lógica e ter sentimento de justiça. Eu não tenho conhecimento legal, mas gostaria muito que a legalidade permitisse essa separação, em que uma coisa é cuidar do Brasil, a outra é punir uma pessoa. Pois não, agradeço. Decidirei agora. Senhoras senadoras, senhores senadores, eu já afirmei mais de uma vez que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ao presidir a sessão de impeachment, não está aqui para exercer a função de juiz constitucional. Não me cabe interpretar o artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, que é a atribuição exclusiva dos integrantes deste egrégio plenário. Em primeiro lugar, este presidente, neste caso, ao presidir o processo de impeachment, tem as suas atribuições limitadas exclusivamente à solução de questões procedimentais e regimentais. Em nenhum momento ele poderá usurpar as competências constitucionalmente definidas do Supremo Tribunal de um lado e, de outro lado, do plenário deste egrégio Senado, que é absolutamente soberano para decidir sobre o mérito ou a extensão da interpretação de quaisquer dispositivos constitucionais aplicáveis ao caso. De outra parte, eu queria dizer a vossas excelências que desde o primeiro dia com que fui honrado com este cargo, ou este encargo, melhor dizendo, eu tenho procurado manter a máxima isenção, imparcialidade e também coerência nas minhas decisões. Na sessão do dia 9 de agosto próximo passado, em que se realizou a sessão de pronúncia, na qual a senhora presidente foi pronunciada, e é por isso que agora estamos realizando o julgamento, esta presidência, após muito debate, deferiu quatro destaques. E o fiz baseado no artigo 312 do Regimento Interno desta Casa. O senador Randolfo Rodrigues levantou uma questão que me parece de suma importância, que a aplicação rígida, estrita, dos dispositivos regimentais constituem direitos subjetivos dos parlamentares que, se não observados, podem, inclusive, ser questionados perante o Supremo Tribunal Federal, que está do outro lado da praça, mediante um mandado de segurança. Portanto, num primeiro momento, a decisão deste presidente será no sentido de prestigiar o regimento,
de prestigiar os direitos subjetivos dos parlamentares que podem esperar que o regimento seja cumprido tal como ele está redigido. Naquela sentada, no dia 9 de agosto, 4 destaques foram apreciados e rejeitados por esse egrégio plenário. Diziam respeito a questões extremamente complexas e questões que dependiam, como todos sabemos, da própria interpretação dos textos constitucionais. Em primeiro lugar, decidimos em destaques as preliminares que antecedem o mérito da pronúncia, ou que antecediam o mérito da pronúncia. Depois, outro destaque versou sobre as denominadas pedaladas fiscais. O terceiro destaque dizia respeito ao decreto de 27/7/2015, no valor de R$ 29.922.832, para saber se era um crédito suplementar aberto com ou sem autorização do Congresso Nacional. E o quarto destaque concernia ao decreto de 20/8/2015, no valor de R$ 600.260.000. Você continua acompanhando o julgamento de impeachment em instantes na companhia de Eduardo Barão. Portanto, era uma questão também que foi contrastada com aquilo que se dispõe na Constituição para saber se esse decreto estava ou não de acordo com o texto magno. Estes destaques, como sabemos, foram rejeitados pelo egrégio plenário, que é soberano. Eu lembro que admitiu os destaques, com fundamento no artigo 312, que já referi, e que agora volta a ser invocado. Não tenho como, senhores senadores, mudar de comportamento. No prazo de menos de uma semana, ou um pouco mais de uma semana, de alguns dias, se eu admitir os destaques com fundamento no artigo 312, em questões complexas, em questões que deviam ser contrastadas com a Constituição, não vejo como, sem faltar com a minha coerência e com o dever de juiz que tenho antes de tudo, não vejo como deixar de deferir agora também a apreciação desse destaque. Mas avanço um pouco mais, porque é preciso emprestar mais densidade jurídica, maior densidade jurídica, àquilo que se discute neste momento. Vossas Excelências sabem melhor do que eu que o destaque para votação em separado, o denominado DVS, é um recurso, como diz o próprio nome, para votar separadamente parte de proposição submetida ao exame de parlamentares, retirada do texto unicamente para este fim. O senador Aloysio Nunes, jurista consagrado que é, coloca em dúvida se é possível entender que o quesito seja uma proposição no sentido estrito da palavra. Sua Excelência tem um argumento que me parece importante e que merece ser aprofundado, sem dúvida nenhuma. Então, eu quero continuar dizendo que o artigo 312 do Regimento Interno da Casa consigna ipsis literis o seguinte: o destaque de partes de qualquer proposição pode ser concedido mediante deliberação do plenário a requerimento de qualquer senador para votação em separado. Ocorre que, todos sabem disso, melhor do que eu, inclusive, que houve uma alteração posterior relativamente à redação original desse dispositivo, o artigo 312, que foi introduzido pela resolução número 8 de 2016, que fez com que este artigo regimental passasse a ter a seguinte dicção, se desconsiderarmos o caput, ao qual já fiz referência: o que
foi modificado. Foi o parágrafo único, que diz o seguinte: independerá de aprovação do plenário o requerimento de destaque apresentado por bancada de partido, observada a seguinte proporcionalidade: 1, de 3 a 8 senadores, 1 destaque. 2, de 9 a 14 senadores, 2 destaques. 3, mais de 14 senadores, 3 destaques. Deste modo, me parece absolutamente claro e fora de qualquer dúvida que os DVS podem ser apresentados de duas formas, regimentalmente previstas. Em primeiro lugar, por qualquer senador. Se o destaque for apresentado por qualquer senador, haverá a necessidade de anuência do egrégio plenário. No entanto, se o destaque for apresentado por bancada de partido, a concessão do destaque se processa de forma automática, dispensando a necessidade de deliberação do plenário. Isso é o que consta aqui, isto é o que apliquei no dia 9, na sessão de pronúncia, isso que aprendi com Vossas Excelências e com os técnicos da Casa. Isso, para mim, ficou muito claro e não houve dúvidas, e a sessão continuou a se desenvolver neste sentido. A questão que surge e evolui em homenagem ao jurista e senador Aloysio Nunes, a questão que surge agora é saber se parte do quesito pode ser objeto de destaque para votação em separado. Realmente, aí há uma pequena dúvida de natureza hermenêutica, exegética, interpretativa. Mas eu digo, então, que a solução deste tema, a mim me parece simples. É que o caput do artigo 211 do Regimento Interno do Senado Federal, embora não liste expressamente em seus incisos o que significa uma proposição e quais são as matérias nela, proposição incluídas, nós podemos nos valer do glossário legislativo do Senado Federal, em que esse texto define uma proposição como sendo uma denominação genérica de toda matéria submetida à apreciação do Senado, da Câmara ou do Congresso Nacional. Já o regimento interno da Câmara dos Deputados adota exatamente este conceito ao conceituar, ao definir o que seja a proposição em seu artigo 100. O que diz o regimento interno da Câmara dos Deputados? O seguinte: proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Câmara. Parágrafo 1º. As proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle. Ora, o artigo 38 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que prevê a aplicação subsidiária expressamente do regimento interno da Câmara dos Deputados. Portanto, ele é um adminículo, é algo que deve ser utilizado quando o regimento interno da Casa, aqui do Senado, na hipótese, não é tão preciso, tão explícito. Portanto, é preciso combinar esses dois dispositivos dos regimentos internos das duas casas, juntamente com aquilo que se contém no glossário. Portanto, em se tratando de matéria a ser colocada à deliberação do Senado Federal, o quesito elaborado no âmbito do processo de impeachment pode, a meu ver, receber o tratamento de proposição, ao menos em relação ao destaque para votação em separado. Ademais, a resolução, esse foi um tema ferido, salvo engano, pelo próprio senador Randolph, a resolução do Senado Federal a ser editada na hipótese de condenação do presidente da República determina